Marina prende a respiração diante do bolo aceso no jardim, surpresa pelas gêmeas que a cercam com olhos brilhantes. Antes que consiga reagir, Henrique surge atrás delas, emocionado e feliz ao perceber que o gesto revela algo maior que um aniversário. Entre velas tremulando e silêncios cheios de significado, 4 corações se encontram num instante capaz de mudar o destino daquela família para sempre. Marina nunca imaginou que acordaria naquele dia e descobriria o quanto significava para aquela família. O cheiro doce do bolo ainda pairava no ar quando ela finalmente conseguiu processar o que tinha acontecido. As lágrimas secaram no rosto, mas a emoção continuava pulsando no peito como uma ferida aberta de felicidade. Alice e Beatriz corriam pelo jardim, ainda eufóricas com o sucesso da surpresa, e Henrique permanecia ali, observando tudo com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse acordando de um sono muito longo. "Vocês não precisavam fazer isso", Marina murmurou, a voz ainda embargada, enquanto ajeitava o avental de forma automática. Era um gesto que fazia milhares de vezes por dia, uma forma de se lembrar do seu lugar naquela casa. Mas hoje, pela primeira vez, o uniforme parecia pequeno demais para conter tudo o que sentia. "Precisávamos sim", respondeu Henrique, dando alguns passos na direção dela. "Você merece isso e muito mais, Marina." A forma como ele disse o nome dela fez algo se mexer dentro do peito de Marina. Não era o tom formal de sempre, aquele Marina cortês que ele usava quando pedia para ela preparar o jantar ou cuidar das meninas. Era diferente, era íntimo, era perigoso. Alice apareceu correndo, segurando uma flor que tinha arrancado do canteiro. "Tia Marina, essa é para você também, é amarela igual o sol." Marina se abaixou para ficar na altura da menina, aceitando a flor com um sorriso genuíno. "Obrigada, meu amor. Vou guardar ela para sempre." "De verdade?" perguntou Beatriz, aproximando-se com os olhos brilhando de curiosidade. "De verdade", confirmou Marina, cheirando a flor. "Igual vou guardar esse dia para sempre." Henrique observava a cena com uma expressão pensativa. Durante 2 anos, ele tinha visto Marina interagir com suas filhas todos os dias. Mas hoje havia algo diferente. Talvez fosse a luz dourada do fim de tarde, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ele estava realmente prestando atenção. Marina não era apenas alguém que cuidava das meninas. Ela as amava. E elas a amavam de volta com uma pureza que o fazia questionar tudo o que achava que sabia sobre família. A memória o levou de volta ao dia em que a contratou. Tinha sido 6 meses após o acidente que levou Helena. As meninas tinham apenas 2 anos e meio, e ele estava completamente perdido. A casa vivia em silêncio, quebrado apenas pelo choro constante das gêmeas, que pareciam sentir o vazio deixado pela mãe. Henrique se afundava no trabalho, chegando cada vez mais tarde, saindo cada vez mais cedo, usando a empresa como refúgio para não enfrentar a realidade de que estava criando 2 meninas sozinho. A agência de empregos domésticos tinha enviado várias candidatas. Mulheres experientes, com referências impecáveis, que prometiam transformar sua casa em um lar organizado e funcional. Mas quando Marina apareceu na porta, com seu currículo simples e seus olhos determinados, algo foi diferente. Ela não prometeu milagres. Não garantiu que as meninas parariam de chorar ou que ele se sentiria melhor. Ela apenas disse que faria o melhor que pudesse. "Por que você quer trabalhar aqui?" Ele tinha perguntado durante a entrevista, observando-a sentada rigidamente na cadeira da sala de visitas. "Porque eu gosto de crianças", ela respondeu sem hesitar. "E porque eu sei o que é crescer sem mãe. Não posso devolver a mãe delas, mas posso tentar fazer com que elas sintam que tem alguém que se importa." A resposta o pegou desprevenido. A maioria das outras candidatas tinha falado sobre experiência, sobre métodos educacionais, sobre organização doméstica.
Marina falou sobre amor. E naquele momento, mesmo sem saber explicar por quê, ele soube que ela era a pessoa certa. Os primeiros meses foram difíceis. As meninas rejeitavam qualquer tentativa de carinho que não viesse do pai, e Henrique estava emocionalmente indisponível demais para dar o que elas precisavam. Marina persistiu com uma paciência que ele não entendia. Ela acordava de madrugada quando elas choravam, preparava as comidas favoritas que elas recusavam, inventava brincadeiras que elas ignoravam. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a mudar. A primeira vez que Alice sorriu para Marina, Henrique estava passando pelo corredor quando ouviu o som. Fazia meses que não escutava aquela risada cristalina da filha. Ele parou na porta do quarto e viu Marina fazendo caretas engraçadas enquanto trocava a fralda da menina. Alice ria e batia as perninhas, e Marina ria junto, como se aquele fosse o som mais lindo do mundo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Henrique conseguiu trabalhar em casa sem ser interrompido por choro. E quando foi verificar as meninas antes de dormir, encontrou as duas dormindo pacificamente, com Marina adormecida na poltrona entre as camas, um livro de histórias aberto no colo. A partir dali, as coisas foram melhorando gradualmente. As meninas começaram a procurar Marina quando se machucavam, quando tinham pesadelos, quando queriam brincar. E Marina estava sempre lá, com um band-aid, um abraço ou uma nova brincadeira inventada na hora. Henrique começou a notar pequenos detalhes, como Marina sempre deixava o jantar favorito dele pronto nos dias em que ele chegava mais estressado. Como ela nunca reclamava de trabalhar até tarde, quando ele tinha reuniões importantes. Como ela lembrava de pequenas coisas que ele mencionava de passagem, como o fato de ele gostar do café mais forte nas segundas-feiras. Houve uma noite, cerca de 1 ano depois que ela chegou, em que Beatriz teve uma febre muito alta. Henrique estava em São Paulo, fechando um contrato importante, quando Marina ligou, a voz calma, mas preocupada. Senhor Henrique, a Beatriz está com febre de 40 graus. Já dei o remédio, mas acho melhor levar ela ao hospital. Ele sentiu o mundo desabar. Eu estou voltando agora. Pode esperar até eu chegar? Não se preocupe, Marina respondeu. Eu levo ela. Vou ficar com ela até o senhor chegar. Quando Henrique chegou ao hospital 3 horas depois, encontrou Marina no quarto pediátrico, segurando Beatriz no colo, enquanto a menina dormia. Ela tinha passado a noite inteira ali, cantando baixinho, fazendo compressas, consolando a menina quando ela chorava de dor. Como ela está? Ele perguntou, aproximando-se da cama. Melhor. A febre baixou. O médico disse que foi só uma virose, mas quis deixar ela em observação até de manhã. Henrique olhou para Marina. Ela estava com o uniforme amarrotado, o cabelo desarrumado, olheiras profundas de cansaço. Mas seus olhos brilhavam de alívio, como se Beatriz fosse sua própria filha. Obrigado, ele disse, e a palavra saiu carregada de muito mais do que gratidão simples. Eu não sei o que teria feito sem você. Marina sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Não precisa agradecer. É para isso que eu estou aqui. Mas Henrique sabia que não era verdade. Ela estava ali por muito mais do que o salário. E naquela madrugada de hospital, ele começou a ver Marina de forma diferente. Agora, 2 anos depois, parado no jardim da própria casa, observando Marina brincar com suas filhas no dia do aniversário dela, Henrique finalmente admitia para si mesmo o que vinha tentando negar há meses. Ele não sentia apenas gratidão por Marina. Ele sentia algo muito mais profundo e complicado. "Pai, vamos cortar o bolo!" gritou Alice, puxando-o pelos pensamentos de volta ao presente. "Vamos sim!" concordou ele, aproximando-se da mesa. "Mas primeiro a aniversariante tem que fazer um pedido." Marina olhou para ele surpresa. "Eu já fiz quando soprei as velas." "Faz outro", insistiu Beatriz. "Pode fazer quantos quiser no seu aniversário." Marina riu,
fechando os olhos dramaticamente. Pronto, fiz. O que você pediu? Perguntou Alice curiosa. Não posso contar, senão não se realiza, Marina respondeu piscando para a menina. Mas Henrique viu algo no rosto dela, uma expressão que ele não soube interpretar. Havia esperança ali, mas também medo, como se o pedido que ela fizera fosse algo muito grande e muito perigoso ao mesmo tempo. Eles cortaram o bolo juntos, Marina guiando as mãozinhas das meninas na faca, Henrique segurando os pratos. Era uma cena doméstica simples, mas carregada de significado. Pela primeira vez desde que Helena morreu, Henrique se sentia parte de uma família de verdade. Enquanto comiam, as meninas contaram animadamente sobre como tinham planejado a surpresa. A gente queria fazer uma festa grande, explicou Alice, com a boca cheia de glacê, com palhaço e balões e tudo. Mas o papai disse que a tia Marina gosta de coisas simples, completou Beatriz. Então a gente fez do jeito que ela gosta. Marina olhou para Henrique surpresa. Você disse isso? Ele deu de ombros meio sem jeito. Eu presto atenção. Você nunca pede nada extravagante. Sempre fica feliz com as coisas pequenas. Havia uma intimidade naquela observação que fez o coração de Marina acelerar. Henrique a conhecia. Realmente a conhecia. E de alguma forma isso era mais assustador do que qualquer grande gesto romântico. O sol começou a se pôr, pintando o jardim com tons dourados e alaranjados. As meninas, cansadas da excitação do dia, começaram a ficar sonolentas. Acho que está na hora do banho, disse Marina, levantando-se para recolher os pratos. Deixa isso aí, disse Henrique, segurando suavemente o pulso dela. Hoje você não trabalha. O toque dele na pele dela foi como uma descarga elétrica. Marina olhou para a mão dele em seu pulso, depois para o rosto dele, e viu algo nos olhos castanhos que a fez tremer. Eu não sei como não trabalhar, ela admitiu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Então eu te ensino, ele respondeu, sem soltar o pulso dela. O momento foi interrompido por Alice, que se aproximou cambaleando de sono. Tia Marina, você vai ler história pra gente hoje? Marina se afastou suavemente de Henrique, o rosto corado. Claro, meu amor. Vamos lá para cima. Henrique as seguiu até o quarto das meninas, mas ficou na porta, observando Marina dar banho nas gêmeas, ajudá-las a colocar o pijama, escová-las os cabelos. Era uma rotina que ele tinha visto centenas de vezes, mas hoje prestava atenção em cada detalhe. A paciência infinita de Marina, o jeito carinhoso como ela tratava cada pequeno machucado, cada reclamação, cada pedido das meninas. Quando Marina se sentou na cama para ler a história, Henrique entrou no quarto e se sentou na outra cama. Era raro ele participar da rotina da noite, mas as meninas ficaram radiantes. Pai, você vai ouvir a história também? Perguntou Beatriz animada. Se vocês deixarem, ele respondeu sorrindo. Marina começou a ler, sua voz suave enchendo o quarto. Era um livro sobre uma família de ursos que saía para um piquenique, uma história simples que as meninas já conheciam de cor. Mas hoje, ouvindo Marina ler sobre a família de ursos que se amava e cuidava uns dos outros, Henrique sentiu algo apertar em seu peito. Quando a história terminou, as meninas já estavam quase dormindo. Marina deu um beijo na testa de cada uma, um ritual que Henrique sabia que ela repetia todas as noites. Boa noite, minhas princesas, ela sussurrou. Boa noite, tia Marina, murmuraram as meninas. Obrigada pela festa. Henrique também se inclinou para beijar as filhas. Boa noite, meninas. Ah, pai, disse Alice segurando a mão dele antes que ele se afastasse. A gente pode fazer festa para a tia Marina todo ano? Henrique olhou para Marina, que estava arrumando os brinquedos espalhados pelo quarto. Se ela quiser, sim. Eu quero, Marina respondeu sem hesitar, sorrindo para as meninas. Mas só se vocês prometerem não crescer muito rápido. A gente promete,
disseram as duas em uníssono, já fechando os olhos. Henrique e Marina saíram do quarto juntos, fechando a porta com cuidado. No corredor, o silêncio entre eles era diferente do habitual. Não era o silêncio educado entre patrão e empregada. Era carregado de tensão, de coisas não ditas, de possibilidades perigosas. "Obrigado por hoje", disse Henrique parando no final do corredor. "Por tudo. Não só pela festa, mas por me lembrar de como é ser pai de verdade." Marina encostou-se na parede, olhando para ele. "Você sempre foi pai de verdade, Henrique. Só estava com medo de sentir." Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome sem o senhor, e o som pareceu ecoar entre eles. Henrique deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância. "Eu estava com medo de muita coisa", ele admitiu. "Medo de esquecer a Helena, medo de não ser suficiente para as meninas, medo de me apegar a alguém e perder de novo." Marina sentiu o coração acelerar. "E agora?" "Agora eu tenho medo de outras coisas", ele respondeu, parando bem perto dela. "Tenho medo de que você perceba o que sinto e saia correndo. Tenho medo de estragar o que a gente tem. Tenho medo de não ser corajoso o suficiente para tentar." As palavras pairaram no ar entre eles, cruas e honestas. Marina olhou nos olhos dele e viu a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "O que você sente?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Henrique levou a mão ao rosto dela, tocando suavemente a bochecha. "Eu sinto que você salvou minha família, Marina. Salvou minhas filhas e salvou a mim também, mesmo eu não merecendo." Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele na pele. "Você merece, sim. Vocês três merecem tudo de bom." "Você também merece", ele disse, aproximando o rosto do dela. "Merece ser amada, merece ser vista, merece ser escolhida." O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Henrique, eu sei que é complicado", ele continuou. "Sei que pode dar errado. Sei que tem as meninas para pensar e o que as pessoas vão dizer e 1000 outras coisas. Mas eu também sei que não consigo mais fingir que você é só a empregada. Não consigo mais fingir que não sinto nada." Marina abriu os olhos e encontrou o olhar dele. "Eu também sinto", ela admitiu finalmente. "Há muito tempo. Mas eu tinha medo de estragar tudo, de perder vocês três." Henrique sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Você não vai nos perder. Não importa o que aconteça, você não vai nos perder." Ele se inclinou lentamente, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Ela fechou os olhos e deixou que ele a beijasse, suave e cuidadosamente, como se ela fosse feita de cristal. O beijo foi breve, mas carregado de promessas. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando pesadamente. "E agora?" Marina perguntou. "Agora a gente vai devagar", Henrique respondeu. "Vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Pelas meninas, por nós." Marina assentiu, ainda tonta com o que tinha acabado de acontecer. "Devagar", ela concordou. Henrique deu um passo para trás, mas segurou a mão dela por mais um momento. "Boa noite, Marina." "Boa noite, Henrique." Eles se separaram, cada um indo para seu quarto. Mas naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir facilmente. O mundo tinha mudado entre o pôr do sol e o anoitecer, e não havia como voltar atrás. Marina deitou-se na cama pequena do quarto de empregada, tocando os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo dele. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde ela não era apenas a empregada que cuidava das meninas, mas alguém que pertencia àquela família de verdade. Henrique, em seu quarto, olhava para a foto de Helena na mesa de cabeceira. Por tanto tempo, aquela imagem tinha sido uma fonte de culpa e dor. Mas hoje, pela primeira vez, ele conseguiu olhar para a esposa morta e sentir apenas gratidão. "Obrigado", ele sussurrou para a foto. "Por tudo."
e por me deixar encontrar o amor de novo. No quarto das meninas, Alice e Beatriz dormiam profundamente, sonhando com bolos coloridos e abraços apertados. Elas não sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar de forma fundamental, mas se soubessem, não se preocupariam. Porque na inocência das crianças, elas já sabiam há muito tempo que Marina não era apenas a empregada, ela era a família. E no silêncio da madrugada, a casa inteira parecia suspirar de alívio. Depois de anos de luto e solidão, o amor tinha encontrado um caminho de volta. Seria um caminho difícil, cheio de obstáculos e desafios, mas seria um caminho que eles trilhariam juntos. Na manhã seguinte, quando Marina acordou e desceu para preparar o café da manhã, encontrou um bilhete na cozinha, escrito com a letra firme de Henrique. Bom dia, Marina. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, e eu não vejo a hora de descobrir o que vem pela frente com você ao meu lado. Marina pressionou o bilhete contra o peito, sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo do futuro. Tinha esperança. Tinha amor. Ela estava preparando o café quando ouviu passos na escada. Virou-se e viu Henrique descendo, ainda de pijama, o cabelo desarrumado do sono. Ele parou ao vê-la e um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Bom dia, ele disse, aproximando-se. Bom dia, ela respondeu, sentindo as bochechas corarem. Henrique olhou ao redor para ter certeza de que as meninas ainda não tinham descido. Depois se inclinou e beijou Marina rapidamente. Um beijo suave que a fez suspirar. Eu sonhei com você a noite toda, ele admitiu. Eu mal consegui dormir, ela confessou. Fiquei pensando se tinha sido real. Foi real, ele garantiu, segurando a mão dela. Muito real. E vai continuar sendo, Marina. Eles ouviram barulho no andar de cima, as meninas acordando. Henrique soltou a mão dela com relutância, dando um passo para trás. A gente precisa contar para elas em breve, ele disse. Eu sei, Marina concordou. Quando for a hora certa. Elas vão ficar felizes, Henrique disse com convicção. Elas já te amam. Alice e Beatriz apareceram na cozinha ainda sonolentas. Bom dia, tia Marina. Bom dia, papai. Bom dia, princesas, disse Henrique pegando as duas no colo. Sonhei com a festa, disse Alice bocejando. Foi o melhor dia da vida. Marina olhou para Henrique por cima das cabeças das meninas e o sorriso que ele deu em resposta fez o coração dela disparar mais uma vez. Enquanto preparava o café da manhã, ouvindo Henrique conversar com as meninas sobre os planos do dia, Marina soube que tinha feito o pedido certo ao soprar as velas. Tinha pedido para pertencer àquela família de verdade. E, de alguma forma, o universo tinha escutado. Marina, chamou Beatriz, puxando a barra do uniforme dela. Você vai ficar com a gente hoje o dia todo? Marina olhou para Henrique, que assentiu levemente. Vou sim, meu amor. Vou ficar com vocês hoje e sempre. Promete? Perguntou a menina, estendendo o dedinho mindinho. Marina entrelaçou seu dedo no da criança, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Prometo. Eu prometo que vou ficar com vocês para sempre. A semana passou com uma nova energia na casa. Henrique chegava mais cedo do trabalho, jantava com as meninas, participava mais da rotina. Marina observava tudo com uma mistura de felicidade e nervosismo. Às vezes, pegava Henrique olhando para ela por cima da mesa, e o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Na sexta-feira à noite, quando as meninas já estavam dormindo, Henrique entrou na cozinha, onde Marina lavava a louça do jantar. Marina, ele disse aproximando-se, eu estava pensando, que tal a gente sair juntos no sábado, só nós dois? O coração dela disparou. Sair? Para onde? Para um lugar simples. Um restaurante tranquilo. Quero te conhecer melhor longe daqui, longe da rotina. Marina parou de lavar os pratos, as mãos tremendo levemente.
E as meninas? Minha mãe pode ficar com elas. Ela adora passar tempo com as netas. Henrique, eu não tenho roupa apropriada para sair com você. Não tenho nada chique. Ele sorriu, tocando suavemente o rosto dela. Eu não quero você chique. Quero você, do jeito que você é. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Ninguém nunca a tinha feito se sentir tão especial. Tá bom, ela sussurrou. Eu aceito. Então está combinado, ele disse, beijando-a suavemente. Sábado à noite, nossa primeira vez sozinhos de verdade. No sábado, Marina se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido azul simples que a fazia se sentir bonita. Quando desceu, encontrou Henrique esperando na sala, impecável, mas sem gravata, mais relaxado do que ela já o tinha visto. Você está linda, ele disse, oferecendo o braço. O restaurante que ele escolheu era pequeno e acolhedor, longe dos lugares onde poderiam encontrar conhecidos. Eles conversaram sobre tudo e nada, rindo, compartilhando histórias, descobrindo coisas novas um sobre o outro. Você sabe que eu nunca imaginei que chegaria até aqui, Marina disse durante a sobremesa. Até onde? Aqui, sentada num restaurante com você, sendo tratada como alguém especial. Henrique estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando os dedos nos dela. Você é especial, Marina, mais especial do que você imagina. Quando voltaram para casa, o clima entre eles era diferente, mais íntimo, mais confortável. Na porta de entrada, Henrique parou. Obrigado pela noite, ele disse. Foi perfeita. Obrigada a você por me fazer sentir que eu mereço isso, ela respondeu. Ele a beijou novamente, mais intensamente dessa vez, e Marina sentiu que não havia mais volta. Ela estava completamente apaixonada por aquele homem, por aquela família, por aquela vida que estava se construindo. Quando se separaram, Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, eu preciso te dizer uma coisa importante. O quê? Ela perguntou, o coração acelerando. Eu te amo, ele disse, simples e direto. Não sei quando começou, mas eu te amo. E quero que você saiba disso. As lágrimas desceram pelo rosto de Marina. Eu também te amo, Henrique. Te amo tanto que dói. Então a gente vai fazer isso dar certo, ele disse, enxugando as lágrimas dela. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. E as meninas? Ela perguntou. Vamos contar para elas amanhã, ele decidiu. Juntos. Elas merecem saber a verdade. No domingo de manhã, depois do café da manhã, Henrique e Marina se sentaram com Alice e Beatriz na sala. As meninas perceberam que algo importante estava acontecendo. Meninas, começou Henrique, a gente precisa conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Vocês estão namorando? Perguntou Alice de repente, surpreendendo os adultos. Henrique e Marina se entreolharam, espantados. Como você sabe disso? Perguntou Marina. Porque vocês ficam se olhando igual os namorados da televisão, explicou Beatriz. E ontem você voltou toda arrumada e feliz. E vocês vão se casar? Alice continuou animada. Bem, Henrique riu, a gente está começando a namorar agora, devagar, e queríamos saber o que vocês acham disso. A gente acha ótimo, gritaram as duas em uníssono, pulando no sofá. Isso quer dizer que a tia Marina vai ser nossa mãe? Perguntou Beatriz, esperançosa. Marina sentiu o coração apertar. Eu sempre vou cuidar de vocês, meu amor. Sempre vou estar aqui. Mas você vai ser nossa mãe de verdade? Insistiu Alice. Henrique olhou para Marina, depois para as filhas. Se tudo der certo, se a gente se casar um dia, a Marina vai ser a madrasta de vocês. Mas ela já é uma mãe para vocês do coração, não é? Sim, responderam as meninas correndo para abraçar Marina. Eu amo vocês, Marina disse, abraçando-as apertado. Amo vocês tanto. A gente também te ama, tia Marina. Mãe Marina, disse Alice, testando o som. Mãe Marina, repetiu Beatriz, sorrindo.
Henrique observava a cena com os olhos marejados. Sua família estava completa, finalmente completa. Mais tarde, quando as meninas foram brincar no jardim, Henrique e Marina ficaram na sala, ainda processando o que tinha acontecido. Foi mais fácil do que eu imaginava, Marina comentou. Elas são inteligentes. Já sabiam, Henrique respondeu. Só estavam esperando a gente admitir. E agora? Ela perguntou. Agora a gente vive, ele disse, puxando-a para seus braços. Um dia de cada vez, uma família de verdade. Marina se aninhou no peito dele, ouvindo as batidas do coração que agora também era seu. Lá fora, Alice e Beatriz brincavam, suas risadas ecoando pelo jardim. A casa estava cheia de vida, de amor, de futuro. Henrique, ela disse, erguendo o rosto para olhar para ele. O quê? Obrigada por me escolher, por nos dar uma chance. Obrigado você por aceitar ser escolhida. Ele respondeu, beijando-a suavemente. Por aceitar fazer parte da nossa história. A nossa história, ela repetiu, gostando de como soava. Eu gosto disso. Do jardim veio a voz de Alice. Pai, mãe Marina, venham brincar com a gente. Henrique e Marina se entreolharam e sorriram. Mãe Marina, ele repetiu, também gosto de como soa. Eles se levantaram de mãos dadas e caminharam em direção ao jardim onde suas filhas os esperavam. A família estava completa. O amor tinha vencido todos os medos, todas as barreiras, todas as convenções. E quando Marina olhou para trás, para a mesa onde tinham cortado o bolo de aniversário apenas uma semana antes, ela soube que aquele tinha sido realmente o dia em que sua nova vida começou. O dia em que ela parou de ser apenas a empregada e se tornou mãe, esposa, parte fundamental de uma família que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. Venham logo, gritou Beatriz. A gente vai brincar de família feliz. Não precisamos brincar, Henrique disse baixinho para Marina. Nós somos uma família feliz de verdade agora. A brincadeira se estendeu até o sol começar a se pôr, pintando o jardim com tons dourados. E quando finalmente entraram para o jantar, havia uma leveza no ar que Marina nunca tinha sentido antes naquela casa. Henrique ajudou a servir a mesa, algo que raramente fazia, e as meninas contaram animadamente sobre os planos para o próximo fim de semana, incluindo Marina em cada ideia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Durante a semana que se seguiu, a rotina da casa mudou de forma sutil, mas significativa. Henrique começou a chegar mais cedo do trabalho, participava do jantar todas as noites e ajudava a colocar as meninas para dormir. Marina continuava cuidando da casa, mas agora havia beijos roubados na cozinha, mãos que se encontravam ao passar pelos corredores e olhares que diziam muito mais do que qualquer palavra. Na quinta-feira, Marina estava preparando o almoço quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e se deparou com uma mulher elegante de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que a analisaram de cima a baixo com frieza calculada. Você deve ser a babá, disse a mulher, entrando sem ser convidada. Eu sou Cecília, mãe de Helena. Vim buscar algumas coisas da minha filha que ainda estão aqui. O coração de Marina disparou. Ela sabia quem era aquela mulher pelas fotos espalhadas pela casa, mas nunca a tinha visto pessoalmente. Dona Cecília, o senhor Henrique não está em casa. Talvez seja melhor a senhora ligar para ele primeiro. Não preciso da permissão de ninguém para entrar na casa onde minha filha viveu. Cecília respondeu, caminhando pela sala e observando cada detalhe. Vejo que algumas coisas mudaram por aqui. Onde estão as fotos da Helena que ficavam nesta mesa? Marina engoliu em seco. Henrique tinha guardado algumas fotos, deixando apenas uma no quarto dele e uma na sala das meninas. O senhor Henrique reorganizou algumas coisas. Claro que reorganizou, Cecília disse com desdém. E imagino que você tenha ajudado nessa reorganização, não é mesmo? Antes que Marina pudesse responder,
ouviram o barulho da chave na fechadura. Henrique entrou apressado, tendo recebido uma ligação de Marina avisando sobre a visita inesperada. Cecília, ele disse, tentando manter o tom cordial. Que surpresa! Você poderia ter ligado antes. Eu não sabia que precisava marcar hora para visitar a casa onde minha filha foi feliz. Ela respondeu, o sarcasmo evidente na voz. Especialmente quando há mudanças tão interessantes acontecendo aqui. Henrique olhou para Marina, que estava visivelmente desconfortável, e tomou uma decisão. Se você está se referindo ao meu relacionamento com Marina, então sim, há mudanças, e são mudanças positivas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cecília olhou de Henrique para Marina, seu rosto passando da surpresa para a indignação. Relacionamento? Ela repetiu, a voz subindo uma oitava. Você está me dizendo que se envolveu com a empregada? Com a babá das suas filhas? Eu me envolvi com a mulher que trouxe felicidade de volta para esta casa. Henrique respondeu firmemente. Com a mulher que cuidou das minhas filhas quando eu estava perdido em luto. Com a mulher que eu amo. Cecília riu, mas não havia humor naquele som. Amor? Henrique, você perdeu o juízo. Esta moça aproveitou sua vulnerabilidade, sua solidão. Ela planejou isso desde o primeiro dia. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas antes que pudesse falar, ouviu passos na escada. Alice e Beatriz desciam correndo, tendo ouvido as vozes alteradas. Vovó Cecília! Gritaram as duas, correndo para abraçar a avó. Cecília abriu os braços para receber as netas, seu rosto se suavizando momentaneamente. Minhas princesas. Como vocês estão? Estamos bem, vovó, disse Alice. A tia Marina fez bolo de chocolate hoje. Você quer um pedaço? Tia Marina, Cecília repetiu, olhando para a neta com incredulidade. É, confirmou Beatriz. A tia Marina cuida da gente. Ela lê histórias, faz comida gostosa e brinca com a gente. E o papai fica feliz quando ela está por perto. Cecília olhou para as meninas, depois para Marina e, finalmente, para Henrique. Vocês não sabem o que estão dizendo. Esta mulher não é da família de vocês. Mas ela parece ser, disse Alice com a honestidade brutal das crianças. A mamãe Helena virou estrelinha no céu, mas a tia Marina está aqui com a gente, e a gente gosta dela. As palavras da menina atingiram Cecília como um soco no estômago. Ela olhou para as netas, vendo a naturalidade com que falavam sobre Marina, a forma carinhosa como se referiam a ela. Eu preciso conversar com vocês dois a sós, disse ela para Henrique, ignorando Marina completamente. Tudo o que você tem para dizer pode ser dito na frente da Marina, Henrique respondeu. Ela faz parte desta família agora. Ela não faz parte de família nenhuma, Cecília explodiu. Ela é uma funcionária que se aproveitou da situação. E você, Henrique, está desonrando a memória da minha filha. Marina não aguentou mais. Eu nunca quis desrespeitar a memória de Helena, disse, a voz trêmula, mas firme. Eu a respeitei todos os dias que trabalhei nesta casa. Cuidei das filhas dela como se fossem minhas. E quando o Henrique estava destruído, eu segurei esta família de pé. Você segurou esta família de pé para se beneficiar dela, Cecília retrucou. Para conseguir um marido rico e uma vida confortável. Chega, Henrique disse, a voz ecoando pela sala. Eu não vou permitir que você desrespeite a Marina desta forma. Se você não consegue aceitar nossa felicidade, então é melhor você ir embora. Cecília olhou para o genro com choque. Nunca tinha visto Henrique tão firme, tão determinado. Você vai me expulsar da casa onde minha filha viveu por causa de uma empregada? Eu vou proteger a mulher que amo e a família que construímos. Ele respondeu sem hesitar. Cecília pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, mas parou e se virou para as netas. Meninas, vocês sempre terão um lugar na casa da vovó. Quando se cansarem desta situação estranha, podem me ligar. Não é estranho, vovó, disse Beatriz. É legal.
A gente é feliz. Cecília saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som dos soluços de Marina. Henrique a puxou para seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Sinto muito por isso. Eu sabia que seria difícil, mas não imaginei que seria tão cruel. Ela não está errada sobre algumas coisas, Marina murmurou contra o peito dele. Eu era a empregada. Eu não tenho o mesmo nível social que vocês. As pessoas vão sempre questionar minhas intenções. As pessoas que importam sabem quem você é, Henrique disse, afastando-se para olhar nos olhos dela. Eu sei, as meninas sabem, e isso é tudo que importa. Alice puxou a barra da saia de Marina. Tia Marina, você não vai embora por causa da vovó Cecília, vai? Marina se abaixou para ficar na altura da menina. Não, meu amor, eu não vou a lugar nenhum. Promete? Perguntou Beatriz. Prometo, Marina disse, olhando também para Henrique. Eu prometo que não vou desistir de vocês. Os dias que se seguiram foram difíceis. A notícia do relacionamento de Henrique com Marina se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade, gerando comentários maldosos e fofocas cruéis. Marina sentia o peso dos olhares quando saía com as meninas. Ouvia os sussurros no supermercado, via as expressões de julgamento das outras mães na escola. Uma tarde, quando foi buscar Alice e Beatriz na escola, uma das mães se aproximou dela com um sorriso falso. Marina, não é? A mulher disse. Eu sou a mãe da Júlia, colega das suas meninas. Ouvi dizer que você e o Henrique estão juntos agora. Sim, Marina respondeu simplesmente, não querendo alimentar a fofoca. Que interessante, a mulher continuou. Deve ser muito conveniente trabalhar na casa de um homem viúvo e rico. Algumas pessoas têm muita sorte, não é? Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Algumas pessoas sabem reconhecer o amor quando o encontram. Outras preferem ver maldade em tudo. A mulher ficou sem resposta e Marina se afastou, segurando as mãos das meninas com firmeza. Naquela noite, quando contou o ocorrido para Henrique, ele ficou furioso. Eu vou falar com o diretor da escola. Não aceito que você seja tratada assim. Não adianta, Henrique, Marina disse cansada. As pessoas vão falar, sempre vão falar. Eu preciso aprender a lidar com isso. Você não deveria ter que lidar com isso, ele insistiu. Você não fez nada de errado. Eu sei, ela respondeu. Mas também sei que nossa história não é comum, e pessoas que não nos conhecem vão sempre julgar. Henrique a puxou para seus braços. Então vamos mostrar para elas quem somos de verdade. Vamos viver nossa vida sem medo, sem vergonha. Vamos ser felizes apesar de tudo. 2 meses depois do confronto com Cecília, Henrique chegou em casa com uma expressão misteriosa. Era uma sexta-feira à noite e as meninas já estavam dormindo. Marina, ele disse, pegando a mão dela, eu quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até o jardim, onde tinha preparado uma surpresa. Velas estavam espalhadas pela grama, criando um caminho de luz até a mesa de pedra onde tudo tinha começado. Sobre a mesa havia uma garrafa de champanhe e 2 taças. Henrique, o que é tudo isso? Marina perguntou emocionada. É uma celebração, ele respondeu, servindo o champanhe. Uma celebração de nós, do que construímos, do que superamos. Eles brindaram sob as estrelas, e Marina sentiu uma paz profunda tomar conta de seu coração. Ali, naquele jardim, longe dos julgamentos e das fofocas, eles eram apenas um homem e uma mulher que se amavam. Marina, Henrique disse de repente, colocando a taça na mesa e se ajoelhando diante dela. O coração de Marina parou. Ela sabia o que estava acontecendo, mas ainda assim não conseguia acreditar. Henrique tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel de noivado simples, mas lindo. Marina, você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido.
Você trouxe luz, amor, esperança. Você se tornou mãe das minhas filhas, companheira da minha jornada, dona do meu coração. Eu não quero mais um dia sem você ao meu lado oficialmente. Casa comigo? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Henrique colocou o anel em seu dedo e eles se beijaram ali, sob as estrelas, selando um compromisso que já existia em seus corações há muito tempo. Na manhã seguinte, as meninas acordaram e encontraram Marina na cozinha, preparando o café da manhã, com o anel brilhando em seu dedo. Tia Marina! Alice gritou, percebendo a joia. Você vai casar com o papai? Vou sim, Marina respondeu, sorrindo através das lágrimas de felicidade. As duas correram para abraçá-la, gritando de alegria. Henrique apareceu na cozinha, atraído pelo barulho, e encontrou sua família abraçada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Agora é oficial, Beatriz disse. A gente vai ser uma família de verdade para sempre. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. Marina queria uma cerimônia simples, apenas para a família e amigos próximos. Henrique concordou, sabendo que ela se sentiria mais confortável assim. Para surpresa de todos, uma semana antes do casamento, Cecília ligou para Henrique. Eu gostaria de conversar com você, ela disse, a voz mais suave do que da última vez. Eles se encontraram em um café neutro, longe de casa. Cecília parecia mais velha, mais cansada. Eu pensei muito sobre nossa última conversa, ela começou. E sobre o que as meninas disseram. Henrique esperou em silêncio. Eu ainda acho que vocês se precipitaram, ela continuou. Mas também reconheço que as meninas estão felizes e que você parece diferente, mais leve. Marina me trouxe de volta à vida, Cecília, Henrique disse. Ela salvou não apenas a mim, mas as meninas também. Cecília suspirou. Helena era minha única filha. Quando ela morreu, senti como se uma parte de mim tivesse morrido também. Ver você seguir em frente, ver as meninas chamando outra mulher de mãe, é difícil. Ninguém está tentando substituir Helena, Henrique garantiu. Marina sabe disso. Ela respeita a memória de Helena todos os dias. Eu sei, Cecília admitiu. E talvez eu tenha sido injusta com ela, com vocês dois. Henrique estendeu a mão sobre a mesa. Você sempre será a avó das meninas, Cecília. Sempre será bem-vinda em nossa casa. Mas precisa respeitar Marina. Ela é parte da nossa família agora. Cecília olhou para a mão estendida por um longo momento. Depois, assegurou. Eu vou tentar, pelas meninas. No dia do casamento, o jardim estava decorado com flores brancas e fitas douradas. Os convidados eram poucos, mas cada um deles estava ali por amor genuíno pela família. Marina usava um vestido branco simples, mas estava radiante. Quando caminhou pelo corredor improvisado na grama, de braços dados com seu pai, que tinha vindo especialmente para a ocasião, Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Alice e Beatriz eram as daminhas, usando vestidos cor-de-rosa e jogando pétalas pelo caminho. Elas estavam tão orgulhosas de seu papel que não paravam de sorrir. Para surpresa de todos, Cecília estava sentada na primeira fileira, com uma expressão solene, mas não hostil. A cerimônia foi emocionante. Quando o celebrante perguntou se Henrique aceitava Marina como esposa, ele respondeu com voz firme. Aceito, com todo o meu coração e toda a minha alma. Quando a pergunta foi feita a Marina, ela olhou para Henrique, depois para as meninas e finalmente respondeu. Aceito. Aceito ser sua esposa, mãe das suas filhas e parte desta família para sempre. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi longo e apaixonado, enquanto os convidados aplaudiam e as meninas gritavam de alegria. Durante a festa, Cecília se aproximou de Marina. Posso falar com você um momento?
Marina assentiu nervosa. Eu devo um pedido de desculpas a você, Cecília disse. Eu estava defendendo a memória da minha filha, mas acabei sendo cruel e injusta. Você não merecia ser tratada daquela forma. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Obrigada, dona Cecília. Isso significa muito para mim. As meninas a amam, Cecília continuou. E elas estão felizes. Como avó, isso é tudo que posso pedir. Eu nunca vou tentar substituir Helena na memória delas, Marina garantiu. Ela sempre será a mãe que as trouxe ao mundo. Eu sou apenas a mãe que está cuidando delas agora. Cecília assentiu, tocando brevemente o braço de Marina antes de se afastar. Os meses que se seguiram ao casamento foram de pura felicidade. Marina se adaptou ao papel de esposa com a mesma dedicação que sempre teve como cuidadora. A casa floresceu sob sua administração carinhosa e Henrique se tornou um homem mais presente e participativo. Um ano depois do casamento, Marina fez uma descoberta que mudaria suas vidas mais uma vez. Ela estava grávida. Quando contou para Henrique, ele a pegou no colo e girou pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. As meninas vão ter um irmãozinho, ele disse emocionado. Ou irmãzinha, Marina corrigiu sorrindo. Quando contaram para Alice e Beatriz, a reação foi de pura alegria. Elas imediatamente começaram a planejar como seriam as melhores irmãs mais velhas do mundo. A gente vai ensinar tudo para o bebê, disse Alice. Como andar, como falar, como brincar. E a gente vai proteger ele de tudo, acrescentou Beatriz. Marina observava a animação das meninas com o coração cheio. Sua família estava crescendo, se fortalecendo, se tornando ainda mais completa. 9 meses depois, Marina deu à luz um menino saudável que recebeu o nome de Gabriel. Henrique chorou ao segurar o filho nos braços, vendo naquele rostinho pequeno a continuação de sua linhagem e a prova concreta do amor que ele e Marina construíram. Alice e Beatriz, agora com 9 anos, eram irmãs mais velhas, dedicadas e protetoras. Elas ajudavam com tudo, desde trocar fraldas até cantar para o bebê dormir. Cecília, que tinha se aproximado gradualmente da família, era uma avó carinhosa com Gabriel, assim como sempre foi com as meninas. A reconciliação tinha sido completa. Em uma tarde de domingo, 5 anos depois do nascimento de Gabriel, a família estava reunida no jardim. As meninas, agora adolescentes, brincavam com o irmão mais novo, que corria entre as árvores com a energia típica de uma criança de 5 anos. Marina estava sentada na mesa de pedra, observando a cena com Henrique ao seu lado. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele primeiro aniversário, quando as meninas a surpreenderam com o bolo. "Você está pensando em quê?" Henrique perguntou, notando sua expressão pensativa. "Em como a vida pode mudar completamente em poucos anos", ela respondeu. "Eu era uma empregada solitária, sem família, sem perspectivas. Hoje eu sou esposa, mãe de 3 filhos, dona de uma casa cheia de amor. Você sempre foi muito mais do que uma empregada", Henrique disse. "Você só precisava de alguém que reconhecesse isso." Gabriel correu até eles, subindo no colo de Marina com as roupas sujas de terra. "Mamãe, as manas disseram que você trabalhava aqui antes de ser nossa mãe. É verdade?" Marina olhou para Henrique, que assentiu encorajadoramente. "É verdade, meu amor. Eu vim para cá para cuidar das suas irmãs quando elas eram pequeninas como você, e acabei me apaixonando pelo papai." "E ele se apaixonou por você também?" Gabriel perguntou com curiosidade. "Sim", Henrique respondeu, beijando a testa de Marina. "Muito." "Que bom", Gabriel disse satisfeito. "Assim vocês ficaram juntos para sempre e eu pude nascer." Alice e Beatriz se aproximaram ouvindo a conversa. "Gabriel, você sabe que a mamãe Marina é a melhor mãe do mundo, né?" disse Alice. "Eu sei", Gabriel respondeu.
Ela faz bolo gostoso, conta histórias e dá os melhores abraços. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Mesmo depois de todos esses anos, ainda se emocionava ao ouvir as crianças falarem dela com tanto amor. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir e se despedir das meninas, que agora tinham seus próprios quartos e rotinas, Marina e Henrique se sentaram na varanda para conversar, como faziam todas as noites. "Você se arrepende de alguma coisa?" Henrique perguntou, segurando a mão dela. Marina pensou por um momento. "Eu me arrependo de ter duvidado tanto de mim mesma no começo, de ter achado que não merecia ser amada. Perdi tempo precioso com inseguranças bobas. Mas chegamos aqui", ele disse. "Construímos uma família linda, uma vida feliz." "Sim, chegamos", ela concordou. "E você, se arrepende de alguma coisa?" "Só de uma coisa", Henrique respondeu. "De não ter percebido antes o quanto você era especial. De ter demorado tanto para admitir meus sentimentos." Marina riu. "Talvez não fosse a hora certa antes. Talvez precisássemos passar por tudo aquilo para chegar até aqui." "Talvez", ele concordou. "Mas eu sei que, independente do caminho, sempre teríamos chegado um ao outro. Éramos destinados a ser uma família." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz da noite e a companhia um do outro. "Marina", Henrique disse de repente, "você lembra do seu pedido naquele primeiro aniversário?" "Lembro", ela respondeu sorrindo. "Pedi para fazer parte desta família de verdade." "Seu pedido se realizou de uma forma que nem você nem eu imaginávamos possível", ele disse. "Você não apenas fez parte da nossa família, você se tornou o coração dela." Marina se virou para beijá-lo, sentindo todo o amor que tinham construído juntos. "E você se tornou o amor da minha vida, o homem que me mostrou que eu merecia ser feliz." "Nós merecemos ser felizes", ele corrigiu. "Todos nós, e vamos continuar sendo todos os dias que nos restam." Enquanto se preparavam para entrar e ir dormir, Marina olhou mais uma vez para o jardim onde tudo começou. A mesa de pedra ainda estava lá, agora cercada por brinquedos de Gabriel e flores que ela mesma havia plantado ao longo dos anos. "Henrique", ela disse, parando na porta. "Obrigada." "Por quê?" ele perguntou. "Por ter me escolhido. Por ter dado uma chance ao nosso amor, por ter me mostrado que contos de fada podem acontecer na vida real." Henrique a puxou para seus braços uma última vez naquela noite. "Obrigado você por ter aceitado ser escolhida, por ter transformado nossa casa em um lar, por ter feito de mim um homem completo novamente." Eles entraram juntos, fechando a porta atrás de si. Lá fora, o jardim permanecia silencioso sob a luz das estrelas, testemunha muda de uma história de amor que começou com um simples aniversário e se transformou em uma vida inteira de felicidade. Enquanto a família dormia, protegida pelo amor que tinham construído juntos, Marina sussurrou uma última vez no escuro as palavras que resumiam toda sua jornada. Às vezes, os melhores presentes da vida vêm embrulhados nos momentos mais simples, e o verdadeiro amor sempre encontra um jeito de transformar até mesmo uma empregada em rainha do próprio lar. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.